Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu quero te falar uma coisa que eu gostaria de ter tido alguém pra ter me dito isso há um tempo atrás, só que eu não tive. Mas eu vou entregar isso aqui pra você agora. Deus não te quer sobrecarregado. Sim. E eu tive que aprender isso na prática, Deus comunicando comigo, na vivência, baseado dentro da palavra. E eu tive que aprender assim, na força mesmo, porque eu achava que Deus me queria sobrecarregada, só que com o tempo eu entendi que Deus não me quer assim. E talvez você que está aqui seja uma pessoa que vive sobrecarregado com tarefas assim, da igreja mesmo, e acha que agrada a Deus fazendo isso. E não é bem assim que funciona. Um dos maiores equívocos das pessoas é achar que agrada a Deus porque tem vários cargos na igreja. Eu vejo que tem pessoas que falam assim, eu peguei não sei quantos cargos na igreja, eu tenho muitos cargos, como se isso fosse um troféu e como se isso desse para aquela pessoa algum prestígio maior diante do reino de Deus. E Deus não está nem um pouco preocupado com isso, gente. Deus enxerga todo mundo igual. Todo mundo vai prestar contas diante de Deus de maneira igual. Cada um vai responder segundo as suas obras. Então as pessoas se enganam com isso, achando que cargo garante a salvação delas. E não é assim, tá bom? Exercer cargos na igreja não te garante a salvação e nem significa que Deus está se agradando de você. Então muitas pessoas pensam dessa forma e se iludem. E eu já fui uma pessoa que eu pegava vários cargos na igreja e eu achava que Deus estava se agradando de mim porque eu estava fazendo muitas coisas para Ele, porque eu queria chamar a atenção de Deus, impressionar a Deus, fazer com que Deus olhasse para mim. E eu entendia que aquela era uma forma de chamar a atenção de Deus. Só que eu era muito imatura, né? Mas pra glória de Deus eu amadureci. Se bem que a maturidade é um estado, né? Você pode estar madura hoje e amanhã você pode estar um pouco imatura nas atitudes e faz parte da vida. Mas eu digo em relação à mentalidade, eu entendo perfeitamente que ocorreu uma metanoia dentro de mim, porque realmente eu precisava passar por esse processo. E eu pegava muitos cargos que me davam. E depois as próprias pessoas que me davam os cargos, quando chegava ali um certo período, dizia: você não está dando conta, você pega as coisas e não faz direito. Só que hoje eu paro e penso, como que eu iria dar conta de fazer tantas coisas, porque eu sou uma pessoa só. Então não tem como eu dar conta de fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Hoje eu já penso assim, eu prefiro pegar uma coisa só e fazer aquela única coisa, porém fazer com perfeição, dedicar-me para que aquilo seja bem executado, bem feito. É melhor assim, do que você pegar muitas coisas para fazer e não dar conta de fazer. Então pegue uma coisa só e faça aquilo com perfeição. Não fique pegando várias para poder impressionar a Deus, porque Deus não está nem um pouco preocupado com isso, acredite. E tem pessoas assim, de dentro da igreja, gente. Estou falando de pessoas cristãs de anos, que não têm nenhuma sabedoria, priorizam as coisas de fora, as coisas da igreja, e deixam a família assim em segundo plano. A família não é prioridade. Quantos casos tem, vamos ser bem sinceros aqui, de pessoas que estão ali na igreja servindo, e pais que estão servindo, mas os filhos desviados no mundo. Claro que tem casos que foi criado na presença de Deus, que o pai deu suporte, a mãe deu suporte, só que chegou um período que a pessoa escolheu sair da presença, se afastar dos caminhos do Senhor. Então tem essas situações. Mas eu vejo muitos casos, eu falo porque eu estou na igreja há muitos anos, há mais de 20 anos, então eu já vi todo tipo de coisa. Tem casos que as pessoas focam tanto no trabalho lá fora da igreja e se esquecem da família, se esquecem dos filhos. E aí o que acontece? Os pais que perdem os filhos para o mundo, perdem os filhos para o diabo e depois ficam questionando a Deus, meu Deus, por quê? Como se a culpa fosse de Deus. Sendo que a culpa é da própria pessoa que não dar assistência para os filhos dentro de casa. Olhou demais para os de fora, focou demais nos de fora e não focou na casa. Tem muitas mulheres cristãs que não cuidam da casa, dos filhos, da família, do marido, não cuidam de nada, não tem zelo nem com elas mesmas. Tem homens também que não exercem o papel de homem dentro de casa, sendo cristão, para priorizar as coisas da igreja, as tarefas que tem que fazer, que tem que cumprir. E desde que eu era criança, eu sempre observei essas coisas. E eu pensava, nossa, que estranho, né? Mas assim, eu não tinha discernimento, porque eu era uma criança. Só que hoje, sendo adulta, eu observo e penso, realmente isso não faz sentido. Parece que as pessoas fazem as coisas no automático, que elas ficam até cegas e não se dão conta do que estão fazendo. Então, hoje como adulta, eu vejo que isso é errado e Deus tem trabalhado muito isso em mim. Já faz alguns anos que Deus trabalha isso dentro de mim, até porque para construir uma família a gente tem que mudar a nossa mentalidade.
E tem pessoas que estão ali no meio cristão, que conhecem a palavra, conhecem a Bíblia de capa a capa, e ainda assim agem dessa forma. E eu agradeço a Deus porque Ele tem trabalhado isso em mim antes de eu me casar. Então eu estou tendo esse tempo para me preparar, para mudar a mentalidade, porque com a mentalidade que eu tinha antes, com as coisas que eu presenciei assim nesse meio, desde sempre, eu não conseguiria construir uma família estruturada. Então o próprio Deus se encarregou de me ensinar as coisas para eu não me frustrar lá na frente. E é muito bom ser trabalhado nisso durante a solteirice, porque tem pessoas que entram em relacionamentos sem saber. Por isso tantos casamentos frustrados, dando errado, sem estrutura nenhuma, porque não tem um tempo de preparação. A pessoa não se dispõe para Deus trabalhar. Às vezes o desespero para ter alguém não faz com que a gente aproveite esse processo para aprender. Não vou dizer que é fácil ficar solteira, porque não é, principalmente quem está exposto, quem tem ministério. A gente sente, e em outros momentos da vida, né, envolvendo questão sentimental, emocional, psicológica e outras questões fisiológicas, a gente precisa ter alguém. Então eu não vou romantizar a solteirice e dizer que é fácil e que a gente não tem que pensar em ter alguém. Tem que pensar sim e projetar esse momento, tem que projetar principalmente quando Deus te fala coisas acerca daquilo, quando Ele te dá direções. Tem que pensar sim e se planejar para isso. Mas a gente não pode deixar o desespero nos dominar a ponto de nós não conseguirmos usar esse tempo como um preparo, um tempo para se aperfeiçoar neste assunto. Então Deus tem trabalhado isso em mim. E teve um dia que eu parei e eu pensei assim, nossa, eu também sou uma obra. Deus me criou, Deus me fez. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou uma obra divina, então eu preciso me cuidar também. Porque as pessoas usam aquele argumento, né? É a obra, a gente tem que cuidar da obra, tem que priorizar a obra. E às vezes aquela obra não é sua, aquela vinha não é sua, é de outra pessoa. E eu já me vi nessa situação de cuidar de vinhas que não me pertenciam. Você é uma obra, a sua família também é uma obra que Deus te deu. E interessante é que tem pessoas que oram tanto para Deus dar uma família e quando Deus dá, despreza, não dá importância. Então é como se você simplesmente abrisse o balde de lixo e jogasse dentro todo o seu tempo de oração, de preparação, de busca e de petição acerca da sua família, porque tem pessoas que pagam um preço alto e depois, quando chega, despreza. Não adianta você cuidar das coisas de fora e não cuidar das coisas da sua própria casa. Não adianta você cuidar das pessoas de fora e não cuidar de você mesmo, sendo que a Bíblia diz o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não se amar, como é que você vai amar a outra pessoa? Não faz sentido, não tem como. Então você tem que se amar primeiro, para depois amar outra pessoa. Essas coisas começaram a não fazer sentido para mim. Tudo que eu estou falando aqui foram coisas que Deus foi ministrando em meu coração, me mostrando que são erradas. E que as pessoas fazem isso constantemente, naturalmente, e nem percebem. Teve um tempo da minha vida que eu deixei de me cuidar para cuidar da obra. Eu cuidava da vinha que não me pertencia. Eu dava o meu sangue por coisas e por pessoas que não era para eu fazer porque Deus não queria que eu fizesse aquilo. E eu não era nem um pouco feliz fazendo aquilo. Eu fazia para agradar a outras pessoas. E obviamente eu não me agradava e muito menos agradava a Deus. Porque eu estava muito preocupada em não desapontar a outras pessoas. E eu lembro de um dia que o Espírito Santo falou assim para mim, olhe para as suas mãos. Eu fiz assim, olhei para as minhas mãos, olhei para os meus dedos. Minhas mãos estavam todas cortadas de fazer a obra que não me pertencia, que Deus não queria que eu fizesse, que eu não fui chamada para fazer aquilo. Não, Deus não me queria ali. Ou seja, ainda que fosse um trabalho muito bonito, eu estava fazendo aquilo sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus. Eu estava desobedecendo a Deus e sendo quem Deus não queria que eu fosse. E quando eu olhei para as minhas mãos, que eu vi as minhas mãos todas cortadas, eu toda descuidada, eu estava totalmente destruída. Eu não estava cuidando do templo do Espírito Santo de Deus, que sou eu. E nesse dia ele disse para mim, eu não te quero assim. Eu não te chamei para isso. E aí ele disse, o que eu tenho para você é outra coisa. Teu chamado é outro. Eu não te quero mais aqui. E nesse momento eu parei e me dei conta de que eu estava fazendo tudo errado. Não era a minha vontade, muito menos a vontade do Pai. Era a vontade dos outros. Eu coloquei muita energia em algo que não era para eu fazer e que no final nem valeu a pena. E Deus não se agradou daquilo que eu fiz porque não era para eu fazer aquilo. Ele não queria que eu fizesse aquilo. E nesse tempo também nada fluía na minha vida porque eu estava fazendo o que Deus não queria que eu fizesse.
Então, quando você está ali na desobediência, nada flui. Ainda que você faça as coisas aparentemente certas, você ora, lê a Bíblia, jejuma, busca, vive em santidade, mas você não obedece. Deus te dá um comando e você vai e faz o contrário. Você está desobedecendo e as coisas ficam amarradas. Era assim que a minha vida estava. Por quê? Porque eu estava sobrecarregada com tarefas. Eu me deixava ser levada, conduzida pelas pressões alheias. E isso é muito perigoso. Não autorize que ninguém te pressione, não se deixe ser levado por pressões alheias. Vão surgir muitas pessoas em seu caminho querendo te sobrecarregar com coisas que não te pertencem, com tarefas que não te pertencem. E muitas das vezes querendo impor algo sobre você que você não quer e que Deus não quer que você faça. Então hoje eu tenho esse posicionamento. Eu sei dizer não. Esses últimos dias eu disse vários nãos e vou continuar dizendo não para tudo aquilo que não é de Deus para mim. Tudo aquilo que Deus não quer que eu faça, eu não vou fazer. Tudo aquilo que Deus quiser que eu faça, eu vou fazer. Ainda que seja difícil, ainda que doa, mas eu vou fazer. Então, hoje eu não me deixo ser conduzida pelas pressões que as pessoas ficam me dando. Se aquele trabalho não é meu, eu não vou pegar, eu não vou fazer. E acabou. É o que Deus fala que eu vou fazer. Não é o que as pessoas querem que eu faça. Isso, gente, é um processo de maturidade que a gente tem que passar. Porque senão, chega um tempo que você pode olhar para trás e se dar conta de que você não fez nada do que Deus queria que você fizesse. Você ficou ali se sobrecarregando com as tarefas. Eu mesma tive um tempo que eu estava assim, canta aqui, canta ali, ajuda uma igreja, ajuda outra igreja. E meu ministério ficou parado, travado, porque eu não estava fazendo nada conforme Deus mandava eu fazer. Então é muito bom ajudar os outros, é prazeroso, ser útil na vida das pessoas. Mas o principal mesmo é você fazer a vontade de Deus, não é a vontade do homem. Então não se deixe ser levado por pressões alheias. Deixa pressionarem, deixa falarem, se for possível. Você se cala, você não responde. Mas não autorize mais que as pessoas invadam a sua vida e te sobrecarreguem com muitas tarefas e ainda usando a Bíblia como uma forma de oprimir a pessoa, né? De colocar fardos sobre a pessoa. Isso não faz sentido. Eu mesma hoje, eu não autorizo mais. E recomendo que você não autorize também. Seja conduzido pelo que Deus quer que você faça, pela vontade de Deus e não pela vontade do homem. Tenha convicção do seu chamado, do que Deus quer que você faça. Porque quando você sabe o que Deus quer que você faça, quando você está convicto do que é para você fazer, você vai ficar tão focado naquilo que quando as pessoas vierem querer impor coisas sobre você que você sabe que não vem dele, que ele não quer que tu faça, na hora você vai cortar. Por mais que tenha vergonha assim no início, porque acerca de posicionamento leva um tempo para você conseguir desenvolver. Eu mesma hoje eu falo não tranquilamente. Pode ser quem for. Eu amo essa pessoa, mas eu vou dizer não para ela, porque eu preciso dizer não, porque vai ser melhor para mim. E por obediência a Deus eu vou dizer não. Mas é um processo que a gente tem que ir desenvolvendo, não é fácil. É um processo que dói até em nós mesmos, porque você pode se sentir até ruim em algum momento. Você pode pensar, nossa, estou sendo um pouquinho rígida. E não, isso é posicionamento, é você ter a convicção daquilo que Deus tem para você e ir lá e executar, usar os métodos necessários para executar aquilo que Ele tem para você. Porque senão vai chegar um tempo que vai chegar uma certa idade que você vai olhar para trás e dizer assim, nossa, o tempo se passou. Já estou aqui dessa idade, eu não fiz nada do que Deus queria que eu fizesse. Eu fiz coisas que hoje eu vejo que não eram para serem feitas. Não era assim que Deus queria. E eu me preocupo, eu não quero olhar para trás e ter essa visão, ter essa mentalidade e me arrepender de não ter colocado em prática meus projetos, meus planos e principalmente os planos de Deus para minha vida. Então eu quero que você pare um pouco e reflita sobre isso, porque isso é muito sério e é mais comum do que se imagina. Me conte aqui nos comentários se você já teve alguma experiência com isso, o que você pensa acerca desse assunto. E esse foi o vídeo aqui, eu espero que eu tenha te ajudado, edificado a sua vida. Compartilha com mais alguém, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.